Imagina só um confronto que desafia o tempo. 65 milhões de anos de diferença. De um lado, a gente tem o predador que, convenhamos, é o mais famoso e talvez o mais temido que já pisou nesse planeta. E do outro, uma verdadeira fortaleza viva, uma obra-prima da engenharia da natureza. É isso mesmo, hoje a gente vai fundo nesse duelo. T-Rex contra elefante. A pergunta que fica é, num confronto direto, 1 contra 1, quem levaria a melhor? Seria a máquina de caça pré-histórica, o T-Rex? Ou seria essa maravilha da defesa que a natureza criou, o elefante? Pois é isso que a gente vai desvendar agora. Bom, vamos começar com o primeiro competidor, que, sinceramente, dispensa apresentações. O Rei Tirano, o lendário Tiranossauro Rex. Para a gente ter uma ideia da escala, 12 metros. 12 metros. É tipo o comprimento de um ônibus escolar. Imagina uma criatura desse tamanho, um predador que era o dono do seu mundo. Um bicho colossal, projetado com um único objetivo em mente: caçar. Mas olha, o tamanho era só o começo do problema. O T-Rex era basicamente uma máquina de caça perfeita. A mordida dele podia esmagar ossos com a força de um carro. Os dentes pareciam adagas, todos serrilhados. A visão era estereoscópica, ou seja, ele tinha uma percepção de profundidade absurda para calcular o ataque com precisão mortal. E ainda tinha um olfato super apurado que sentia o cheiro de presas a quilômetros de distância. E para fechar o pacote, pernas poderosíssimas que davam a ele uma velocidade explosiva, fundamental para o seu jeito de atacar. E aqui está o pulo do gato sobre a caça dele. O T-Rex não era um maratonista, um lutador de resistência. A estratégia dele era mais parecida com a de um assassino profissional. Emboscada, uma explosão de velocidade e um golpe. Um único golpe devastador para acabar com a luta. Ele era um atacante cirúrgico, sabe? Feito para chegar, resolver a parada rápido e sair fora sem ficar de enrolação. Beleza, agora vamos virar a página e conhecer o nosso segundo combatente. O verdadeiro gigante dos nossos tempos. Uma maravilha de força e resistência. O elefante africano. 7 toneladas! 7! Pensa nesse peso um pouco. É o equivalente a quase 5 carros empilhados. Isso aqui não é um predador ágil, não. É uma montanha de músculo e osso andando por aí. Uma verdadeira força da natureza construída não para atacar, mas sim para resistir e dominar pela força bruta pura. E olha, essa fortaleza vem muito bem equipada, viu? As presas podem chegar a 3 metros. São basicamente lanças mortais. A pele grossa funciona como uma armadura natural. A tromba, super ágil e musculosa, pode tanto agarrar quanto golpear com uma força tremenda. E claro, a base com 4 patas firmes no chão o torna uma plataforma de combate quase impossível de derrubar. Isso sem nem mencionar o poder de intimidação que um bicho desse tamanho tem, né? Então, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que o elefante está longe de ser uma presa passiva só esperando o ataque. Muito pelo contrário. Ele é um lutador formidável, projetado para aguentar o tranco, absorver o dano e ainda revidar com uma força absurda. Ele é, na essência, a própria definição de um sobrevivente. Ok, já conhecemos os dois lados. Então, chegou a hora, vamos colocar esses dois gigantes frente a frente. Como seria, na prática, esse confronto épico? Essa luta provavelmente começaria como uma espécie de dança tática, sabe? Primeiro, o T-Rex, como o predador calculista que era, ficaria à distância, estudando o alvo, procurando um ponto fraco. O elefante, por sua vez, responderia com uma demonstração de força, batendo no chão, fazendo barulho, tudo para tentar evitar a briga. Mas, na hora que o ataque viesse, aí sim, seria a velocidade do T-Rex contra a estabilidade do elefante, a mordida cirúrgica contra uma verdadeira muralha de defesa. O que a gente vê aqui no fundo são duas filosofias de combate totalmente opostas. De um lado, o T-Rex, que aposta todas as suas fichas num ataque rápido, cirúrgico, decisivo. Do outro, o elefante, que joga um jogo mais longo, um jogo de resistência. Ele é construído para sobreviver à primeira investida e, a partir daí, virar a luta a seu favor. E é exatamente aí que mora a grande fraqueza do T-Rex. Todo o arsenal dele, toda a sua evolução, foi focada em explosões de violência curtas e intensas. Ele não foi feito para uma luta de atrito, uma batalha demorada. Então, quanto mais tempo essa luta durasse, pior ficaria para ele e melhor para a incrível capacidade de resistência do elefante. Então, depois de analisar tudo isso, a velocidade contra a força, o ataque contra a defesa, a análise aponta para um vencedor.
E olha, talvez não seja quem a maioria das pessoas imagina. É isso mesmo. Contrariando tudo que a gente vê nos filmes e na cultura pop, o vencedor mais provável nesse duelo seria o elefante africano. Mas como? A vitória do elefante não viria do ataque, mas sim de uma defesa que é praticamente impenetrável. Primeiro, a estabilidade dele. É quase impossível derrubar um bicho daquele. Depois, as presas, que são armas letais e transformam qualquer tentativa de aproximação do T-Rex numa manobra de altíssimo risco. E o mais importante de tudo, a resistência dele. A capacidade de simplesmente sobreviver ao primeiro ataque do T-Rex. Isso transforma a maior arma do dinossauro, a mordida, numa aposta arriscadíssima e com poucas chances de dar certo. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Será que a verdadeira medida de um rei na natureza é o poder de atacar? Ou será que é a incrível capacidade de resistir, de se adaptar e, acima de tudo, de sobreviver? Fica a pergunta no ar. O que realmente define a realeza? O predador ou o sobrevivente?